Bom, eu terminei essa caixa aqui, que eu cheguei a mostrar num vídeo anterior, né? A caixa volume 2 do Dostoiévski. Dostoiévski. O famoso Dostô, né? Pessoal que é fã. Eu apenas sou um curioso, né? Eu gosto de ler tudo que é bom, né? E sempre quis ler clássicos. Eu já li várias coisas, mas nunca registrei. Então eu resolvi, essa caixa estava barata, né? Essa caixa com três. Gente Pobre, Memórias do Subsolo e Noites Brancas. São os primeiros três livros assim do Dostoiévski que eu vou ler na vida. Na ordem na ordem de escrita, primeiro é Gente Pobre. Depois vem Noites Brancas. E por último, Memória do Subsolo. Terminei agora, Memória do Subsolo. Bom, o que eu posso dizer? Eu considero muito parecidos, em termos de estrutura, talvez, e esses dois, Gente Pobre e Noites Brancas. Com a diferença de que um é mais, digamos assim, um amor impossível. Os dois são histórias de amores impossíveis, né? A gente torce assim para acontecer alguma coisa, mas não posso dar spoiler para quem pretende ler. Tem até filme já sobre isso aqui, mas ninguém vai achar esses filmes. E, bom, vamos lá. Primeiro eu li Gente Pobre, né? Que é muito triste. É basicamente uma história de pessoas realmente muito pobres, que vivem trocando cartas e praticamente são pessoas que, apesar da sua condição social, né, a Rússia naquela época, né, aquela época brabíssima de situação econômica, elas têm dignidade, elas têm amor, elas têm plano, têm orgulho, têm... É muito interessante. A gente vê uma dimensão delas, sem ser aquela coisa assim, de cima para baixo, né? A gente entra na vida delas, como se a gente fosse parte dela, fizesse parte da vida delas. Então, infelizmente, o assunto primordial é a sobrevivência, é a falta de dinheiro, é a condição, quase que o que acontece com o Brasil hoje, né? O Brasil só não está pior do que aquela época a Rússia era, mas o Brasil é por aí, país muito lascado. Isso explica muita coisa, né? E basicamente assim, um senhor se apaixona por uma garota novinha que mora perto e eles trocam cartas. Basicamente isso. Ele declara um amor a ela declara um amor a ele. O amor dele, por ser um coroa, é um amor assim quase fraternal, né? Mas a gente vê que ele se apaixonou mesmo, né? Mas ele respeita e tudo. Ela aceita o amor dele como um amor de protetor, né? É muito tocante. Tem hora que ele manda dinheiro para ela quando ele tem, às vezes ela manda dinheiro para ele, ela não quer aceitar presente dele, e ele passa necessidade para passar presente para ela. Mas não é uma história de miserê, não é uma história que vai ser assim, vai ficar mostrando só desgraça. Não, não é isso. É muito terno, é muito tocante. É uma coisa bem tocante, vale a pena. É um livro leve, pequeno. O Dostoiévski ele conseguiu aqui mostrar ao que veio, quanto a entrar na nossa mente e fazer a gente ter empatia pelo personagem. Eu gostei. Muito bacana. O outro livro é o Noites Brancas, que também é uma história de amor impossível, vamos dizer assim. Mas diferente, porque aqui o, o rapaz, um rapaz que não tem muita... Legal, veio o marcador de página, né? O rapaz que é meio fechadão, meio... Seria tipo quase um nerd de hoje, um cara que vive em casa, não gosta de muito de sair, é muito introspectivo, nunca namorou, e apesar de já ter talvez quase 30 anos, talvez, ele conhece uma garota nova, 17 anos, se não me engano, que estava chorando. Só que ele entra no meio de uma história de amor, né? Ela estava esperando namorar um cara que prometeu vir buscar ela, um cara que ela era apaixonada há muitos anos. E o cara não aparece e ele consola a garota, né?
E eles têm tudo a ver um com o outro. Eles ficam 4 noites, noites brancas, que é a noite que o sol não se põe, lá em São Petersburgo, né? Lá na, na Rússia da época, né? Basicamente eles viram melhores amigos um do outro, sendo que, claro, o rapaz queria poder namorá-la, mas ela não gosta dele nesse nível, né? E gosta só da semelhança entre eles. E eles marcam toda noite se encontrar e ele consolando para, não, ele volta amanhã. E o cara nunca aparece, né? Nesses 4 dias e ela vai ficando inconsolável e ele vai consolando no sentido, né, de amizade mesmo. E o final é meio tristão, mas a gente tem que entender que a vida real está aqui. É como se fosse uma demonstração da vida real. O rapaz é de boa índole, a garota também. E até o próprio cara que ela gosta é um cara também legal. Não é uma coisa assim. Não existe uma rivalidade mesmo entre eles, assim, de ódio. Mas é muito bonitinha a história. A gente vê o amor pulsando e quem já trocou cartas de amor sabe como é que isso aqui pode ser bem emocionante, muito bacana. Eu tenho boas lembranças de situação parecida. Eu gostei. Noites Brancas. Já foi um livro que ele escreveu pouco depois de Gente Pobre. E ele ainda não tinha sido preso, o Dostoiévski. Ele foi preso depois, né? Parou de ser tão romântico assim. E Memória do Subsolo. Ele escreveu bem depois que ele já tinha sido preso. Tinha escrito outros livros e tudo, mas eu li esse, né? Esse cara aqui não é uma história de amor, é uma história de um cara totalmente perturbado, um cara mau caráter. Acho até que ele é meio louco, esse cara aqui. Ele escreve as memórias dele, ele não se identifica. Ele basicamente não sabe o que quer. Ele mesmo se prejudica, né? Sabe aquela música? Não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Tudo que esse cara pensa, ele faz o contrário e mesmo assim faz e ainda bate no peito e faz mesmo e vai fazendo merda e vai fazendo desgraça. Então acredito que ele merece tudo que acontece de ruim com ele. E ele magoa as pessoas, ele mesmo admite que não sabe o que é amar, que para ele tem que ser uma coisa dominante, ele tem que dominar, tem que humilhar. Horrível, cara, horrível. Mas a gente fica querendo saber o que vai acontecer. E tem momentos aqui hilários, eu ri muito, eu ri muito. Teve momentos assim que ele trocando os pés pelas mãos para poder. Vou fazer isso, aí faz outra coisa, pela maldade da alma dele, né? Vamos dizer assim. E é engraçadíssimo, assim, não é um livro de comédia, não é, mas teve uns 3 ou 4 momentos que eu ri alto aqui, porque o cara é muito escroto. É um livro sobre escrotidão humana e incrível, tem gente assim, eu não sabia. É sempre muito racional, né? Aceito você errar e fazer besteira na emoção, mas não, o cara na mente, friamente faz merda. É isso que é esquisito, não dá pra entender. Gostei. Memória Subsolo daria um filme esquisito, mas seria um bom filme. E o próximo Dostoiévski que eu vou ler, eu tenho 2 aqui, vai ser Crime e Castigo e O Idiota. Acho que é nessa ordem, depois tem que ver qual a ordem. Senão eu vou ter que ler O Idiota primeiro e Crime e Castigo depois. Essa coleção de capa almofadada tá barata, né? E eu tô gostando. Um dia eu volto pra. Aí eu saio da. Um dia eu, assim, eu vou ficar na literatura russa por um tempo, né? Depois eu vou pra Irmãos Karamazov, que é o último livro dele, parece que é o Crime e Castigo e esse são os 2 grandes livros dele. Aí eu vou sair de Dostoiévski e vou para Tolstói, né? Eu vou ler Guerra e Paz, o famoso Guerra e Paz, que eu já vi a série, uma série. Meu filho baixou uma série antiga. Mas aqui dizem que o livro é muito mais detalhado, bem interessante. E assim eu vou ficar na literatura russa. Se eu gostar, pode ser que um dia eu leia Gogol, pode ser que eu leia. Esqueci o nome do outro cara. Dante. E recomendo. Essas caixinhas de literatura da Amazon estão com preços muito bons. E eu acredito que todo mundo deveria experimentar, conhecer os clássicos. Eu sempre falo, né, que eu gosto de ler clássicos porque entrou na minha cabeça um quadrinho que eu lia num jornal, não lembro, era Mãe, o nome da. Já falei isso em algum vídeo. Tinha um quadrinho, uma tirinha chamada Mãe, que era um cara já adulto, né, seus 20 e tantos anos, talvez até 30, morava com a mãe, que era uma baixinha, pequenininha, muito engraçado. E eu lembro que uma das tirinhas era ela falando: Você lê os clássicos?
tem que conhecer os clássicos, não sei o quê. Falei, caramba, é mesmo, né? É uma coisa que eu sempre procurei as coisas boas, mas sempre assim, aventuras, comédias, Charlie Chaplin, coisas assim, né? Mas quanto à leitura, que eu só lia ciência e filosofia, eu resolvi falar, ela tá certa, a mãe tá certa. A gente tem que, a gente não, todo mundo deveria tentar conhecer os clássicos, né? Porque se existem clássicos é porque são atemporais, são bons. Isso eu sempre tive essa noção. Já li Moby Dick, já li Don Quixote. Mas eu quis pegar os grandes agora, os grandes. Antes que eu morra. Daqui a pouco eu morro e não conheço. E não é só filme, tem que ver também ler o livro. E tudo isso começou agora recentemente, esse revival de ler clássicos, foi porque eu já falei, né, no vídeo anterior, eu acho, não lembro agora se eu falei, se eu gravei, se não foi adiante. Eu estava vendo o filme com a Margot Robbie, o Morro dos Ventos Uivantes. Eu nunca tinha visto filme nenhum. Então vi, legal. Aí, em vez de querer ler o livro, fui e procurei as outras versões, né? As versões dos anos 30, dos anos 2000. Acho que tem uma versão de 1970 e tem a versão de 1900, acho que de 2002, se não me engano. De 92, uma coisa assim. Aí eu falei, poxa, não vou ler. Não. Aí fui procurar o livro para ver se me interessava ler e terminei esbarrando nessa promoção da caixa dos russos, né? Da coleção de clássicos e peguei essa do Dostoiévski, que eu achei interessante. É isso aí. Quando eu ler o próximo, eu faço um vídeo de resenha. Se não é bem resenha, né? O que eu faço não é bem resenha, é só um comentário assim. Valeu.